Nós teremos a seguir, ainda para fechar esse ciclo do período da manhã, a apresentação da doutora Lúcia Mello, presidenta do CGE, e vale uma observação que desde a criação do CGE, em 2001, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, como uma organização social que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, vem aprimorando o domínio nas áreas de estudos com visão prospectiva, avaliação estratégica, informação em ciência, tecnologia e inovação, que constituem hoje seu núcleo de competência. Vou só apresentar rapidinho o CGE, porque tem gente que não conhece. Os estudos prospectivos que identificam possibilidades futuras constituem subsídios importantes para a tomada de decisão sobre estratégias a serem perseguidas. A abordagem adotada nos trabalhos incorpora a avaliação de impactos sociais, éticos e ambientais da tecnologia, a capacidade de antecipação e visão de futuro, a tomada de decisão de forma participativa e a vinculação das ações às demandas identificadas irão, cada vez mais, diferenciar as organizações voltadas para a sociedade e as outras que, por permanecer isoladas, poderão estar vulneráveis ou mesmo insustentáveis. Nesse sentido, a capacidade de articular atores diversos da sociedade no desenvolvimento das atividades ganha cada vez maior importância. É nesse contexto que o CGE contribui com suas competências básicas, como estudos prospectivos, desenvolvendo e adaptando metodologias para o aprimoramento do sistema e propondo novas formas de prospectar o futuro e avaliar temas em ciência, tecnologia e inovação. Para que possamos conhecer a metodologia de trabalho que o CGE vem empreendendo na realização do estudo prospectivo do setor siderúrgico, por encomenda da ABM e com apoio do IBS, nós teremos a contribuição agora da presidenta do CGE, doutora Lúcia Mello. Vou falar mais para cá, que eu vou me afastar daqui, que sou baixo, né? Isso aqui para... Quero. Bom, eu vou sair do púlpito, porque ele não é muito adequado à minha altura. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da ABM e dizer da enorme satisfação de estarmos participando desse evento. A ABM é um parceiro extremamente importante para o CGE, como foi mencionado aqui já anteriormente, porque tem nos dado a oportunidade de colocar em prática um conjunto de ideias que tem que ser aprimorado ao longo dos anos de implementação e das atividades do centro. Então, o que eu vou trazer aqui não é uma apresentação de metodologias, porque eu não sou especialista em metodologia de estudos do futuro. Eu sou, no melhor das hipóteses, alguém que tem refletido, trabalhado com a implementação de estratégias e políticas na área de ciência, tecnologia e inovação. E este ferramental que o CGE tem feito uso em alguns de seus trabalhos, em algumas linhas de trabalho, tem se mostrado extremamente adequada e acho que vai estar pautando um pouco daqui para frente a condução de decisões, de políticas no campo de governo, naquilo que diz respeito à incorporação da inovação, conhecimento, todas as atividades produtivas e também, evidentemente, com muita força, com novas visões no ambiente corporativo. Então, eu vou aqui trazer um pouco o que é, na perspectiva do CGE e de seus parceiros, esta visão que se estabelece. Bom, eu vou trabalhar numa dimensão, inicialmente, de uma contextualização do problema. Depois eu vou falar um pouco sobre a importância desses estudos prospectivos, exatamente como subsídio à tomada de decisão ou a adoção de estratégias no ambiente público e privado. Ou seja, esta separação entre formas de planejar e estabelecer prioridades, elas começam a se confundir, começam a convergir nos dois ambientes. E a gente vai explorar um pouco por quê. E a experiência mais recente do CGE neste ambiente.
Nós tratamos, na contextualização desta problemática, chamando a atenção para algumas questões que já foram bastante bem colocadas nessa sessão e certamente em outras sessões durante este evento. E são as constatações usuais e cada vez mais visíveis que se tem com relação ao mundo, à contemporaneidade, a aceleração das transformações sob o domínio do conhecimento, essa palavra que está evidentemente dominando todas as discussões, a inovação na sua referência àquilo que se pode materializar em bens e serviços para a sociedade e sem deixar de considerar, antes pelo contrário, tendo como marcos orientadores os desafios globais contemporâneos. Essa reflexão sobre os desafios globais, como eles pautam as estratégias, ela passa a ser cada vez mais importante. Não dá mais para definir estratégias a partir das questões locais, pontuais ou restritas a uma instituição ou organização. É preciso acompanhar as tendências e as oportunidades. E o desafio, certamente, é de lidar com e de antecipar essas mudanças num ambiente de alta complexidade. Cada vez mais complexo, mais atores, mais elementos que precisam ser desconsiderados, e o planejamento se faz necessário de modo a orientar as escolhas mirando o futuro. A gente tem constatado que é possível fazer isso, sim, é desejável, mas na verdade é imprescindível. Para o futuro de um país, de uma empresa, de uma corporação, é absolutamente imprescindível olhar um planejamento com uma visão de futuro, incorporar esta dimensão que implica em mudanças mentais profundas em vários ambientes. Bom, eu acho que esta figura ela é muito ilustrativa dessa difusão acelerada do conhecimento. A gente podia escolher várias figuras, mas acho que essa é muito boa, certamente muitos dos senhores conhecem, que é um pouco diz respeito à penetração das tecnologias no mundo. Cada vez mais... E como é que eu aperto esse laser aqui? Eu não estou conseguindo apertar. Cada vez mais se tem... Onde que é que aperta aqui? Que está passando. É para passar, você quer voltar? Não, eu quero só apontar. É esse aqui. Um apontador. É outro? Okay. Esse tem também. Não, pensei que era. Tá bom. Então, cada vez mais se tem, por exemplo, o número de anos que uma determinada tecnologia penetra o mercado, ela tem sido cada vez menor. Ou seja, se a gente vai dos carros, a eletricidade, a televisão, micro-ondas, a internet, os PCs, os telefones celulares, a tendência dessa curva é que ela seja cada vez mais nesta direção vertical, ou seja, um tempo cada vez menor, uma fração do mercado é ocupado e atingido por esses novos produtos, essas novas tecnologias. Os desafios contemporâneos que pautam o processo de decisão atual e que estão reproduzidas na maioria dos estudos e das reflexões que apontam direções e estratégias, tanto no ambiente corporativo como nas políticas públicas, elas estão contemplando um conjunto expressivo de desafios. Mas talvez esses aqui sintetizem de uma maneira interessante o que nós estamos referindo aqui. Primeiro, a questão relacionada à energia. Não tem como pensar o futuro, nem o planejamento, sem levar em conta ainda a forte dependência de combustíveis fósseis e o esforço significativo de alterar esta dependência e que levará algum tempo para se concretizar. O desafio da produção, acesso e distribuição de alimentos, as mudanças climáticas, os seus impactos e a forte necessidade de adaptação. Adaptação a essas mudanças que implicam alterações em produção, de distribuição, logística e várias outras migrações, planejamento urbano, cidades, etc. A demografia, com o aumento da expectativa de vida nos países, o envelhecimento da população, diretamente associada aos desafios de produtividade. A necessidade de maiores gastos a partir de um maior avanço de idade e novos serviços que são demandados. E, finalmente, novos atores econômicos globais que surgem e se configuram com intensidade e uma nova multipolaridade global que começa a se estabelecer de uma forma mais clara, mais definitiva
em que o mundo passa a ter uma outra governança em termos de geopolítica. Esses elementos, eles estarão pautando as agendas que vão ajudar a moldar o futuro. Algumas figuras muito rapidamente que ilustram parte do que eu coloquei aqui. Por exemplo, os estudos apontam ainda um forte domínio das energias baseadas em combustíveis fósseis, mesmo até 2030, com o surgimento e o domínio e o uso e difusão de algumas tecnologias alternativas. Na questão da produção de alimentos, se tem um debate global, mundial, com relação à disponibilidade de terras e a possibilidade de suprimento de produtos alimentícios para alimentar uma população que ainda cresce e ainda se tem uma fração expressiva da população com baixo acesso ao alimento na quantidade que é necessária. E aqui se tem um gráfico interessante que mostra um pouco a possibilidade, por exemplo, de alguns países em termos de disponibilidade de terra para a produção de bioenergia, que é uma certa forma de indicar para onde a disputa entre terra, alimento e energia estará se dando. O Brasil na posição privilegiada, como vários estudos já demonstram. A questão dos desafios relacionados à nova demografia é o envelhecimento da população. Por exemplo, esse estudo das Nações Unidas aponta que no período até 2050, a população com a idade acima de 60 anos estará distribuída dessa forma no planeta. Nessas regiões, mais de 30% da população. Na região que estamos do Brasil, 20% a 24%, e os estudos mais recentes apontam até 29% da população brasileira acima de 60 anos. O que implica, como já foi mencionado, um dramático aumento na produtividade que será necessária para dar suporte a este novo quadro populacional. A emergência de novos atores, isso foi comentado aqui já por vários que me antecederam. A presença dos países emergentes, especialmente a China, a Índia, o Brasil, ainda menos visível, mas já apontando algumas tendências importantes, que pode ser bem representada exatamente pelos avanços com relação aos avanços tecnológicos. Aqui as economias mais avançadas, estabelecidas, que tem aqui um crescimento em termos de patentes, aqui já foi mostrado, eu vou passar rapidamente, as economias que estão crescendo mais rapidamente e os Estados Unidos decadentes. Ou seja, este novo mundo em que parceiros distintos precisam ser observados, esses mesmos parceiros sendo cada vez mais responsáveis pela produção industrial no mundo. Um outro elemento importante para a gente fechar um pouco essa questão da contextualização diz respeito à própria complexidade dos processos de geração de conhecimento. Se falou aqui também já algumas vezes da necessidade de convergência de conhecimentos. E a gente chama a atenção para uma nova agenda que se estabelece através da convergência das tecnologias, da biotecnologia, da nanotecnologia, das tecnologias da informação e comunicação e das tecnologias neurais e cognitivas. Isso terá certamente um impacto forte na maneira, na forma, nas aplicações, nos novos mercados, nas novas habilidades de competitividade e, quiçá, novas organizações da sociedade. Quando se pensa em que a dimensão neural, cognitiva, junto com nano, com bio, impactará, por exemplo, a questão do comportamento, a questão da capacidade de aprendizagem, a questão das habilidades, isso, evidentemente, vai gerar um tipo de sociedade diferente, em que, inclusive, as questões éticas terão outras proporções. Mas o Brasil, ele está também caminhando, na minha opinião, numa posição positiva nessa direção. Esses indicadores recentes que foram publicados, mostrando a questão da ciência brasileira em alta, ele é interessante não apenas porque mostra que há um resultado no esforço, mas mostra também, aqui neste caso, que em relação ao conjunto das nações chamadas BRICS, que estão exatamente conduzindo as mudanças maiores,
o Brasil, em termos de ciência, está indo bem, porque esta figura mostra, ao longo dos últimos anos, o impacto relativo do que foi produzido no ambiente científico brasileiro. Ou seja, as publicações brasileiras têm crescido, mas o impacto, que é um indicador da qualidade dessa ciência, ela tem se mostrado mais significativa no Brasil do que os outros parceiros associados ao conjunto dos BRICS, como China, Rússia e Índia. Isso é um indicador interessante. Evidentemente que isso não é suficiente, já foi muito bem colocado aqui, que a nossa distância entre a produção científica e a produção tecnológica e patentes é ainda bastante grande e ainda precisa de um trabalho muito forte de tentar equilibrar, não necessariamente reverter, mas equilibrar. Mas ainda assim, se pode constatar alguns indícios de mudança nesse cenário. Este relatório é um relatório bastante recente, o IP Market Report, que mostra um pouco a tendência de inovação em alguns tópicos quentes, aquelas tecnologias talvez de ruptura mais significativa. E esse relatório é de 2009 e ele mostra uma coisa interessante, deu análise de patentes em 5 temas de ruptura tecnológica. O Brasil aparece uma vez, não aparecia em nada antes. Aparece uma vez exatamente nas tecnologias associadas à produção de biocombustíveis baseados em algas. O Brasil está aqui na 6ª posição. Alguém pode dizer, mas só tem um documento de patente. É verdade. Nos outros a gente não tem nenhum. Mas significa o quê? Que tem alguns espaços em que cresce as possibilidades, a competência brasileira e as orientações com relação à apropriação desse conhecimento. Por conta dessas transformações, por conta dessas mudanças, por conta desses cenários que se apresentam, isso nas organizações internacionais cada vez mais se busca entender, a partir de contribuições de especialistas, de pessoas com visões distintas, quais são os principais tendências e possibilidades e previsões que se antecipam para que possam ser incorporadas nas agendas de planejamento. Essa é uma publicação recente também da World Future Society, que ela faz periodicamente uma varredura junto a diversas instituições universitárias, corporativas, etc., e reúne esse material e trabalha e tira um pouco um conjunto de forecasts, ou seja, de perspectivas e de tendências que devem ser observadas. Eu não vou ler todas, evidentemente, mas eu vou chamar a atenção apenas de algumas, que elas pautam um pouco a forma de se pensar estrategicamente o futuro. Será superada muito em breve. Ou seja, o que é que significa? O impacto que significa de todas as cadeias produtivas relacionadas aos carros, ao transporte, mobilidade, etc. A questão das carreiras, a questão do sistema global legal, o marco regulatório global, que evidentemente mudará fortemente e considerando a multipolaridade, isso terá um impacto também distinto. A urbanização, que atingirá cerca de 60% da população em 2030, e o acesso à eletricidade, que ainda alcançará 83% da população do mundo em 2030, ou seja, ainda tem vários espaços que sequer a eletricidade tem disponível. Então, temos, em termos de olhar prospectivo, de fazer um planejamento corporativo, um planejamento de políticas públicas, que olhar, evidentemente, esse conjunto de possibilidades, esse conjunto de tendências, possibilidades, mudanças aceleradas e o desafio de lidar com e de antecipar tais mudanças é fundamental para a manutenção da competitividade das empresas, para galgar novas posições de mercado e para a manutenção da qualidade de vida nas sociedades. Daí a importância do que a gente chama, que já é bem conhecido de todos, os estudos prospectivos. Os estudos prospectivos, na verdade, eles ajudam a reduzir as incertezas e os riscos associados aos desafios da competitividade, neste ambiente que foi mencionado anteriormente, para as empresas, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional.
Também esses estudos, eles colaboram nos processos de decisão que são baseados em informações estratégicas de qualidade, que passam por análise e um tratamento adequado, como eu vou mostrar logo mais. Também esses estudos, eles apontam e contribuem em função das mudanças substantivas no perfil da produção e na gestão das empresas e dos governos. A gestão, o processo de gerenciar, o processo de planejar, muda significativamente nesse ambiente de mudanças e de transformação. A questão das restrições impostas aos gastos públicos e a necessidade de priorizar investimentos valoriza ainda mais a necessidade de tais estudos. Ou seja, há uma tendência que se observa já com intensidade, com clareza, da retomada da importância do planejamento, um planejamento de longo prazo, que passa a ser valorizado, com a dimensão estratégica e, evidentemente, a chamada visão de futuro. Daí que a centralidade de um processo de gestão do conhecimento na promoção do desenvolvimento econômico e social, ele encontra guarita nesse tipo de trabalho. A reconhecimento da centralidade da inovação, a importância crescente dos fluxos de bens, capitais e ideias na promoção dessa inovação, como foi aqui já também colocado de forma importante, e mudanças de valores na sociedade. Há uma mudança na direção de novas agendas que estabelecem a relação entre as pessoas, entre as instituições, entre os valores que são reafirmados, em especial, por exemplo, a democracia e a capacidade das pessoas em controlar seus próprios destinos. Esses valores, essas mudanças de valores, fortemente impactados pela difusão das tecnologias da informação e comunicação, que permitem que se saiba em tempo real, que se forme comunidades, que hajam trocas e fluxos como nunca existiu na sociedade. E, para finalizar, um conjunto de elementos que contribuem para a importância desses estudos é o aumento realmente real da consciência ecológica e a busca da sustentabilidade do desenvolvimento. Quando hoje o João Carlos Ferraz apresentou uma nova orientação do BNDES na direção de incorporar intangíveis no processo de avaliação, estava lá também embutido fortemente a questão da sustentabilidade e os parâmetros ambientais como novos elementos. Então, para construir esse conjunto desses estudos, é preciso pensar um pouco como se olha para esse futuro. Será que botar uma bola de cristal é suficiente? Será que dá para adivinhar o que vai acontecendo? Isso também não é novo. Essa questão de tentar fazer planejamento estratégico, longo prazo, olhar o futuro, ela já é algo que já vem acontecendo há muitos anos, isso já se faz há muitos anos, a sociedade já faz isso há muitos anos. Mas uma visão clássica de entender um pouco o futuro, ela tem uma tendência a ser uma visão linear. É uma visão que se tem uma situação hoje e tem um potencial ao longo do tempo de mudanças que podem ensejar um cone, que é uma representação dada pelo Haddock e Berzotti, que basicamente é o seguinte: a gente tem um conjunto de possibilidades de futuro, um subconjunto daquilo que é plausível, provável, preferível, mas isso não mais dá conta de uma construção de uma visão de futuro. Essa linearidade, esse comportamento pouco dinâmico dos processos, eles não dão conta. Novos elementos, eles surgem para que se possa modelar o futuro, possa pensar um pouco mais de futuro. E esses elementos, eles passam por várias daquelas questões que eu enunciei anteriormente. Primeiro, a complexidade é um ingrediente. A dinâmica do processo tecnológico, os processos de mudança com relação à organização da sociedade e dos valores, a possibilidade e o desejo de participação cada vez mais, tornam-se os processos de olhar o futuro complexos. Não há contornos definidos, nem o processo pode ser determinístico. Há incertezas, ambiguidades e descontinuidades cada vez mais crescentes.
há uma evolução permanente, uma turbulência que estará contribuindo para dificuldades desse processo. É o que alguns chamam a uma nuvem de possibilidades que tornam este olhar para a frente difuso. Então, como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Uma representação mais contemporânea, que se extrai da experiência da União Europeia, que tem retomado essa questão do planejamento de longo prazo há alguns anos já, e se estabelece isso com muita intensidade, chama a atenção que, para fazer uma prospecção, para olhar para frente, para poder tomar decisões, é preciso lançar mão de um processo que tem que ser aberto, tem que explorar de que forma o futuro pode evoluir em diferentes maneiras. Depende muito fortemente das ações que são tomadas por alguns desses participantes desse processo hoje. Ou seja, a modelagem do futuro, em grande medida, está associada às decisões de hoje. O que se decide hoje vai impactar. Portanto, ele tem que ser aberto. Ele tem que ser participatório, porque tem que envolver os atores relevantes, para que possa haver uma difusão maior, uma compreensão maior das possibilidades e insumos que entrem nesse processo discutivo. E, finalmente, não é apenas analisador, ou seja, não é apenas para analisar as possibilidades, mas é preciso que haja um suporte para que, de uma forma orientada, as ações possam ser implementadas. Ou seja, é preciso construir consensos, é preciso ter adesões de diversos segmentos da sociedade que estão envolvidos com os processos. Ou seja, debater o futuro, pensar no futuro e modelar o futuro na direção daquilo que se pretende, que se deseja. Para ilustrar quão esta dimensão de planejamento tem se expandido e tem se fortalecido, eu passo rapidamente aqui por algumas experiências. Por exemplo, na União Europeia, a Comissão Europeia de Joint Research Center, ele tem desenvolvido diversos estudos que vão questões como, por exemplo, a questão de mudanças climáticas e meio ambiente, a questão da saúde, a implementação e suporte às políticas, a sociedade de informação, a questão da segurança cibernética, a energia nuclear, a questão dos padrões de referência. Por exemplo, esse estudo está olhando muito claramente como se pode, de fato, ter uma confiança nos laboratórios que estabelecem esses padrões e nos procedimentos de medição desses padrões. Ou seja, é preciso olhar um pouco qual é a tendência na prestação de serviço que os laboratórios de certificação estarão sendo demandados, qual é o panorama de futuro, que novas tecnologias vão impactar, novas necessidades de competência, como é que isso vai se acontecer. A questão das energias renováveis também. Na Finlândia, que é um bom exemplo de país onde o planejamento se dá com intensidade, as decisões tecnológicas se dão com grande margem de segurança, com resultados importantes. Também nós podemos ver, através dessa escola baseada no Centro de Estudos Econômicos, alguns exemplos que vão desde a questão de indicadores de sustentabilidade, a questão relacionados às políticas de economia, a questão do foresight sobre capital humano. Como é que a gente precisa formar o nosso capital humano? Quais são os perfis, as competências que serão necessárias? O que precisa formar para que, por exemplo, o BNDES tenha sucesso na sua avaliação baseada em intangíveis? Precisa haver uma mudança muito grande de mentalidade para que a formação desse capital humano ele dê conta dessa complexidade, dessas mudanças que acontecem no mundo. Bom, aqui é um conjunto outro de exemplos. Este caso da Finlândia, por exemplo, isso é um resultado prático de um conjunto desses estudos, em que olha em que setores este país que se destacou por sair de uma produção forte em madeira e derivados e passou a ter uma presença forte na linha de microeletrônica. Evidentemente com uma fábrica, com um produto, mas há um entendimento que eles estão saindo daqui de Forest para que a presença
global, no mercado global, cresça de uma maneira mais acelerada, ou aqueles setores que deverão decair e que, portanto, as estratégias de apoio, de promoção aos setores precisam ser atendidas e responsáveis. E se vê, então, por exemplo, uma forte tendência ainda em informação e comunicação e a tecnologias, explorações ambientais e energia, e um decaimento da importância relativa do setor de construção e real estate, que são prédios. Na França, também presente. Na Espanha, essa instituição OPT, que tem uma parceria com algumas instituições brasileiras, que estudam prospectivamente as tendências de vários setores econômicos. Por exemplo, um estudo sobre o futuro da indústria de diagnóstico de imagens, por exemplo. Futuros da nutrigenômica, alimentação e saúde, que é uma tendência forte na produção de alimentos, alimentos que cumprem determinadas funções. Bom, tem nos Estados Unidos, idem. Também nos Estados Unidos, onde a Rand Corporation, por exemplo, tem uma origem muito forte nessa questão de estudos prospectivos, muito mais na tradição mais de cenários. Vários projetos relacionados à questão do desafio para os serviços de saúde. Como garantir, ou como ter uma política que possa garantir acesso e mudanças significativas na oferta de serviços e de bens no setor de saúde. Isso é um panorama que mostra o seguinte: essa coisa de estudos prospectivos não é apenas uma moda ou algo que está contido em uma ou duas organizações. É uma tendência clara, ancorada na retomada do planejamento de longo prazo como algo concreto e visível. Ou seja, a mudança em que observamos do entendimento que o mercado, que dominou fortemente na década de 80 e 90, que o mercado poderia dar conta de todos os elementos, se mostra que há necessidade de políticas públicas inteligentes e há necessidade de decisões corporativas que levem em conta dimensões que vão muito além dos muros de uma fábrica, de uma empresa. Então, no Brasil, eu vou falar da experiência apenas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Isso é um assunto ainda novo, presente em algumas universidades, centros de estudos do futuro, algumas empresas de consultoria que vinham fazendo estudos de cenários, mas numa linha mais tradicional de extrapolação do presente, algo como Home Sweet Home. O que eu tenho hoje vai acontecer daqui a 20 anos, apenas ampliado no seu número, e uma nova lógica e uma nova visão. O CGE, como já foi colocado aqui, é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, é uma organização social supervisionada e trabalha com contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Já foi descrito aqui, vou passar muito rápido. A finalidade é exatamente essa: realizar estudos, pesquisas prospectivas na área de ciência, tecnologia e inovação, atividades de avaliação estratégicas, informação, ou seja, com que finalidade? Com a finalidade de ter políticas públicas mais inteligentes e orientar processos de decisão estratégica, tanto no campo das políticas, como subsidiar processos no ambiente corporativo. As competências institucionais do Centro no ambiente da ciência, tecnologia e inovação estão concentradas nos estudos prospectivos, avaliação e informação e numa forte articulação com todos os setores que compõem esse sistema. As contribuições do Centro em apoio às políticas e estratégias de ciência e tecnologia, através dos estudos prospectivos, eles buscam, como eu já mencionei rapidamente, incorporar mais inteligência nas políticas e nas estratégias. Contribui também para o desenvolvimento de uma cultura de pensamento de longo prazo, estratégico, entre os tomadores de decisão, que também não é muito trivial pela tradição de visão de curto prazo e de necessidade de reagir a crises no curtíssimo prazo. Então, incorporar a cultura de visão de longo prazo, que implica e transborda em transformar alguns segmentos, principalmente nas políticas de ciência, tecnologia e inovação, em políticas permanentes de Estado contra políticas de governo, passa por compreensões mais amplas das dimensões que estão associadas a essas políticas e suas repercussões. E uma coisa importante é o valor social, através desses estudos que se manifesta nos processos, nos produtos,
através de quê? De consensos e compromissos que são gerados através de cada processo. Esses compromissos geram intangíveis, importantes para que as ideias sejam difundidas, incorporadas em cada um dos atores relevantes. Então, em geral, no campo de atuação em que nós nos restringimos, como eu coloquei, ciência, tecnologia e inovação, esses estudos têm o objetivo de examinar o futuro de longo prazo, suas relações com a economia, meio ambiente, sociedade, visa identificar pesquisas estratégicas e tecnologias emergentes genéricas, com propensão de gerar maior benefício econômico e social. Isso é uma macro definição, evidentemente, meio teórica. Não define políticas, ou seja, nós não somos um espaço de decisão da política, nós somos um espaço de subsídio e ajudar essas políticas a serem mais apropriadas, flexíveis e robustas em sua implementação. Em tempos, em condições que se alterem. Ou seja, é possível ter estudos que mapeiem as oportunidades e ajustem, regulem, atualizem a cada sinal de alteração e de manifestação de mudanças. É um processo geralmente aberto, participativo, orientado a ações e resultados, e tem um valor estratégico no âmbito do Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançado pelo governo federal e capitaneado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e da Política de Desenvolvimento Produtivo, através de uma parceria que o CGE tem com a BDI, o Ministério da Indústria e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para contribuir com alguns estudos setoriais e alguns outros estudos em áreas que são priorizadas na política, na PDP. Até nos 8 anos de atuação, o CGE já realizou mais de uma centena de estudos em diversos setores, com dinâmicas próprias, com dimensões diferenciadas, etc. O modelo básico que o CGE atua, que é aquele relacionado à agregação de valor à informação e à transformação em conhecimento estratégico. Já mencionei várias vezes a importância da participação e do compartilhamento neste processo, de forma que se parte de informações que são obtidas através de diversos mecanismos, eu vou detalhar um pouco mais, gere conhecimento, uma fase importante de comprometimento com relação a este processo de acumulado conhecimento e informação, até a definição da estratégia. Aqui dá um certo detalhe, não vou me ater com muita intensidade a isso é mais ou menos um padrão, um modelo padrão que se utiliza, embora em cada caso as especificidades são fortemente consideradas. Se parte de definição de objetivos, uma fase inicial de o que se quer fazer, com o que se quer fazer, quais são os estudos diagnósticos, sistemas de inteligência e os resultados. Depois, uma fase principal, que se aplicam várias técnicas para se construir o que se parece estar acontecendo, o que se quer que aconteça, o que poderia construir uma visão compartilhada de futuro, um comprometimento, que seria exatamente a formação dos consensos, disseminação de resultados, até um processo de tomada de decisão em relação ao estudo, que são a seleção das opções estratégicas. Se usa para isso um ferramental disponível em várias instituições e se acrescenta conhecimento novo a partir da necessidade de cada um dos segmentos que está sendo estudado. Diferentes métodos, visões diferentes, elas são incorporadas, é preciso trazer o contraditório para se chegar ao máximo de pontos de convergência e, evidentemente, são técnicas qualitativas, quantitativas que estão disponíveis. Essa figura aqui, ela ilustra um chamado diamante de método, desenvolvido a partir de outros conhecimentos acumulados pela Universidade de Manchester, em que se lança mão tanto de elementos de expertise, por exemplo, painéis de especialistas, road mapping, criatividade, até ficção científica vale, teoria dos jogos, a interação através de seminários, conferências, e evidências, evidentemente, que estão relacionadas a indicadores que são levantados, revisão de literatura, análise de patentes, análise bibliométrica. Em cada um dos trabalhos que são desenvolvidos, se faz um mix dessas ferramentas no plano qualitativo, quantitativo e semi-quantitativo, de forma que elas possam
representar as especificidades do tema ou do setor que se está trabalhando. Vou passar bem rápido, já me sinalizaram o tempo, vou gastar um pouquinho mais só de tempo. Esse aqui é uma breve ilustração de um trabalho feito para a Petrobras, em que se tentou através de uma metodologia Delphi e mais de algumas metodologias intermediárias, analisar ver a percepção de especialistas nacionais e internacionais com relação a alguns tópicos tecnológicos, a relevância desses tópicos que poderiam ajudar a decisão estratégica da empresa. Não posso entrar em detalhes, que é um estudo proprietário, mas rapidamente ilustrando, foi pedido uma análise de um conjunto de tópicos tecnológicos relacionados à energia, que vai de petróleo, nuclear, hidrogênio, carvão, etc., em três horizontes temporais, 2010, 2020, 2035, e essa consulta foi feita no Brasil e no exterior a 150 especialistas, que era o contrato, nós tínhamos que consultar 150 especialistas e depois usar mais algumas ferramentas. E tinha, evidentemente, algumas indicações de relevância de algumas fontes e que mostram, por exemplo, de 2010 a 2035, algumas mudanças com relação à importância relativa dessas fontes, que, evidentemente, iriam servir, com outras análises que também foram feitas, para apontar tendências para que a empresa possa tomar algumas decisões corporativas no campo de investimento e no campo da pesquisa e desenvolvimento. Nos estudos setoriais, dentro da umbrella, da articulação CGE-ABDI, através de um contrato em apoio à PDP e ao Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, estamos trabalhando, alguns já concluídos, esses setores industriais, equipamentos, madeira, cosmético, couro, têxtil, plástico, aeronáutico, naval, automotivo, automação, construção civil, e este conjunto aqui é um conjunto de estudos que foram encaminhados diretamente pelo nosso contrato de gestão, entre eles a siderurgia, por indicação da ABM, e que foi acatada no ambiente do MCT para o nosso contrato. A questão do carvão vegetal, que certamente será útil para a siderurgia e para outros. Aqui tem o erro. Que não é energia nuclear, é reprodução nuclear no Brasil, é a indústria nuclear brasileira, está se começando um estudo, e um estudo de semicondutores orgânicos, que já foi feito e se identificou uma janela de oportunidade para o Brasil em algumas aplicações desses condutores. Eu vou ter que acelerar aqui. O modelo conceitual de competitividade das cadeias produtivas, eles passam fortemente na elaboração dos estudos. Há uma análise da base econômica de apoio, uma relação cliente-fornecedor é considerada e, a partir do sistema produtivo principal, sua relação com os fornecedores e o público-alvo desse setor, se analisa algumas dimensões. A maior parte dos estudos tem estudado a questão do mercado, investimento, infraestrutura política e institucional, a questão dos recursos humanos, que chamamos de talentos, tecnologia e infraestrutura física. Há sempre uma necessidade de gerar um panorama inicial, perspectivas e oportunidades, e dentro de cada uma dessas dimensões, identificar as necessidades para a visão de futuro que se precisa construir. O estudo passa por atividades, ferramentas e resultados em cada uma das suas fases, que vai desde o planejamento prospectivo, como se diz, não é? Entendendo o presente, busca o processamento de dados, segmentação de priorização, revisão de literatura, consultas online. Então, usamos internet através de Delphi, de consultas estruturadas e várias outras dimensões. Panorama setor industrial é o primeiro produto. Esse produto, no caso desse setor, já foi concluído. Depois, a partir deste panorama, tem uma fase importantíssima de detecção e monitoramento de tendências, desenvolvimento de visão, objetivos estratégicos, varredura de tendências, com oficinas estratégicas, com SWOT prospectivo e mais outras, como eu disse, mais outras ferramentas, e prioriza um conjunto de segmentos para depois, então, definir estratégias e mapas e um conjunto de recomendações para gerar esse mapa tecnológico e o mapa estratégico com recomendações. Isso é a essência de cada um dos estudos. Rapidamente, o setor aeronáutico, por exemplo, se chegou a uma visão de futuro, ampliar a participação do mercado mundial da aeronave, um conjunto de estratégias necessárias para isso, um roadmap estratégico, ou seja, um mapa estratégico, o que é que precisava ser trabalhado para dar conta de preencher essa visão, uma agenda de pesquisa e desenvolvimento e, inclusive, uma P&D pré-competitiva da cadeia que se destacou e chegou a ser financiada pelo BNDES. Para o exemplo, uma das dimensões da agenda de P&D nesse processo de planejamento surgiu algumas questões interessantes, como, por exemplo, a operação verde,
a valorização dessa dimensão num horizonte temporal de 2020, por exemplo, não poderá circular em algumas cidades europeias aviões que tenham uma determinada quantidade de ruído. Ou seja, é preciso haver um trabalho de capacitação se nós quisermos que nossas aeronaves continuem a ser competitivas em termos de redução de ruídos, procedimentos de operação e, evidentemente, o já conhecido e colocado com bastante frequência, a questão da redução de emissões de CO2 e dióxido de nítrilo. Materiais avançados é um estudo que está numa fase bem final. O Dr. Fernando Riso é o supervisor desse estudo, é o responsável por esse estudo. Esse estudo, evidentemente, pela abrangência do tema, ele identificou-se 6 subtemas a serem trabalhados: materiais avançados em agricultura, em defesa, segurança pública, energia, espacial, meio ambiente e saúde. E aqui são algumas, antecipando, viu, Riso, algumas das recomendações, evidentemente, que estariam contempladas nesse estudo, que ainda precisa ser confirmado. Nós vamos ter um workshop de validação desse processo todo, mas como ele tem uma relação também com este setor, em parte eu trouxe como exemplo. Por exemplo, num dos temas de saúde médico-odontológica, vão ter essa questão das ligas metálicas, polímeros inertes, cerâmicas avançadas, compósitos, engenharia de superfície e biotribiologia, nanotecnologia, liberação controlada, engenharia de tecidos. Isso são alguns indicativos que estes temas aparecem e há algumas indicações do que é preciso fazer em termos de uma política orientada para a capacitação tecnológica e para a inovação. A energia fotovoltaica é outro estudo também que está em fase final, e o estudo prospectivo tem um horizonte de 2025, buscando recomendações sistêmicas, evidentemente, no âmbito de governo, empresa e academia, que garanta ao Brasil um papel de relevância no mercado, na sua matriz energética. Ou seja, a energia fotovoltaica, dentro do mercado e da matriz energética brasileira, ela tem uma oportunidade, tem uns nichos importantes, e os temas foram novamente cadeia produtiva, infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, investimentos, marco regulatório e recursos humanos. A partir de cada um desses estudos, aqui é outro exemplo que eu já passei do tempo, mas, enfim, colaboração, há uma dissociação muito grande entre o que as empresas estão fazendo ou procurando fazer e os centros de pesquisa, e tem algumas recomendações, por exemplo, localizar e estudar o quartzo oriundo de áreas de alto grau de metamorfismo. Isso é uma recomendação que precisaria ser aprofundada no estudo mais completo para mapear essas possibilidades. Além de investimentos, também, vou voltar aqui, investimentos, por exemplo, que há sugestões do tipo investir na produção de inversores para sistemas conectados à rede. É um mercado que vai crescer. Há uma tendência clara de que é preciso, então, investir em determinado tipo de equipamentos para que você possa ter a integração desta fonte de energia na grande grid de fornecimento de energia. Bom, para concluir, esse conjunto de estudos, que eu passei muito rapidamente, não dá para detalhar, evidentemente, mas dá uma ideia de que, se nós queremos ter políticas com resultados em ciência, tecnologia e inovação, é preciso definir estratégias e definir prioridades. Também para as empresas, a definição de estratégias com visão de longo prazo, com visão de futuro, é fundamental neste ambiente competitivo. Há um crescente reconhecimento da importância da incorporação dessa visão de futuro na formulação de políticas, diretrizes estratégicas em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Essas discussões estão acontecendo no ambiente de fórum de competitividade, acontecendo em vários ambientes em que anteriormente a dimensão de ciência e tecnologia ficava, às vezes, um pouco esquecida. Certamente que esses estudos podem contribuir de forma adequada para que esse esforço de gerar visão de futuro, políticas inteligentes, possam, de fato, ser implementadas. Certamente, esse tipo de atividade, a gente tem clareza, são incipientes, nós estamos também ainda em processo de aprendizagem, melhorando nossos procedimentos, melhorando nossas metodologias, articulando com instituições internacionais, com organizações internacionais que estão fazendo isso com intensidade, mas, evidentemente, há uma expectativa que há uma mudança de mentalidade e de cultura que é necessária para uma adequação das estratégias nos novos tempos. Essa mudança de cultura não é trivial, não é fácil, mas ela terá que acontecer.
Estes estudos, como eu também já comentei, eles estarão apoiando o PAC de Ciência e Tecnologia, da PDP, e estão na nossa agenda e nessa agenda, e certamente poderão ser ampliados, principalmente se os resultados começarem a acontecer. O CGE é apenas parte desse esforço e, evidentemente, pretende se consolidar como uma instituição de referência nesse tipo de análise, em apoio aos processos de decisão no campo da ciência, tecnologia e inovação. Então, eu acho que é uma transformação significativa da forma, do modo de fazer política de ciência, tecnologia e inovação, que não cabe mais um espaço ser restrito apenas àqueles que estão nas bancadas ou nos processos de decisão com relação a investimentos. Esta tendência está sendo também reconhecida como necessidade pelos principais órgãos que financiam a ciência, a tecnologia e a inovação no mundo. A exemplo, por exemplo, talvez esse exemplo seja muito ilustrativo, a própria National Science Foundation, que é a maior responsável pelo financiamento à ciência nos Estados Unidos, está revendo, através de um trabalho e de um conjunto de estudos chamado Nova Geração das Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, para dar conta de fazer com que, cada vez mais rápido, o conhecimento possa servir à sociedade e com as dimensões que a sociedade exige, a partir de lógicas, valores e necessidades que são explicitadas através de diversos mecanismos. Então, a nossa contribuição nesse processo, nesse novo ambiente de política e estratégia de ciência, tecnologia e inovação, parte é através desses estudos prospectivos que a ABM é parceira extremamente importante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de apresentar rapidamente esse quadro e dizer que nós temos uma grande expectativa com relação aos resultados desse estudo, que possam, de fato, se tornarem, na prática, ações efetivas das agências e dos órgãos que financiam a inovação e o desenvolvimento tecnológico nacional. Essa é a minha contribuição. Obrigada. A contribuição da doutora Lúcia Mello encerra essa visão de pano de fundo desse período da manhã, dessa nossa sessão de encerramento. Eu acho que o depoimento dela enfatizou de uma forma bem firme, contundente, o acerto do encaminhamento que a ABM e o IBS, com apoio da BDI e o trabalho do CGE, deram há um ano atrás, no início do desenvolvimento desse estudo prospectivo do setor siderúrgico.